Estamos de volta ao programa de Direito e Globalização. Hoje recebendo dois especialistas em acidente de trabalho. Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Cochin, advogado, Dr. Fábio Toledo Pisa, consultor em segurança e saúde do trabalho. No intervalo nós estamos comentando um assunto bastante atual que afeta todos nós aqui em São Paulo, que são os acidentes de automóvel, os acidentes com motocicleta, que envolve acidente de trabalho, ou seja, o trabalhador que utiliza a motocicleta para atravessar a cidade de São Paulo. 60% dos acidentes de trânsito no país, 60% até 70% são acidentes de trabalho. Chocante, né? Mas é verdade. É chocante. Porque são, aquilo que o Paulo estava comentando aqui, situações que se equiparam ao acidente de trabalho em termos de benefício. Então, são pessoas que estão no trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou então que trabalham na rua a serviço do empregador. Todas essas ocorrências se equiparam em termos de indenização ao acidente de trabalho. Mas diz o código, diz uma estatística, como o novo código do trânsito brasileiro teria melhorado com a força que se esperava, e nem com a correção que havia necessidade. A grande verdade é que a maior dor que existe é a dor de bolso. Se não pesar no bolso, o indivíduo não se sensibiliza. Eu me lembro que há 10 anos eu estava em Orlando, estava com um carro alugado, e queimou uma lanterna desse carro. E eu não tinha percebido, lanterna queimada, bobagem. Eu fui parado, fui multado, paguei a multa no ato, $50. Eu comprei a lâmpada e troquei 50 cents. É uma desproporcionalidade entre... Isso há 10 anos, uma lanterna queimada lá. E isso pode acontecer aqui. Agora, nós tivemos aí a mudança da lei com relação ao limite máximo de velocidade. Com isso você tem um aumento do dia para a noite dos acidentes em estrada. Que é uma relação direta, né? Hoje você vai ser multado com multa gravíssima por excesso de velocidade se você tiver quase 200 por hora. É uma loucura. Isso é um causador de acidentes, né? Pelo amor de Deus. E na sua opinião, como melhorar esse quadro, do seu ponto de vista jurídico? Olha, Martim, é conscientização. O Fábio disse que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. É o que dizem, né? É o que dizem. E, infelizmente, parece ser real. Não há como se adotar medidas preventivas eficazes sem que o descumprimento a essas medidas seja exemplarmente punido. Porque, caso contrário, é aquilo que acontece no Brasil, lei que pega e lei que não pega, quer dizer... É uma coisa extraordinária. Uma situação muito estranha, não é? Porque esquisitíssimo. é um fenômeno brasileiro. Quando o Fábio estava falando sobre isso, eu estava pensando aqui, lei que pega, lei que não pega, né? Isso é um fenômeno brasileiro. Tipicamente, né? Mas, enfim, é apenas na fiscalização implacável, não é? E na punição. Infelizmente, é uma forma didática que mais alcança resultados. Isso não é um fenômeno brasileiro. Em todos os países do mundo, a evolução foi assim. Voltando para a questão do acidente de trabalho, para a questão da prevenção de acidentes, no mundo inteiro é assim. Onde funciona a prevenção... É o bolso. É o que dizem, né? É o que dizem. E, infelizmente, parece ser real. Não há como se adotar medidas preventivas eficazes sem que o descumprimento a essas medidas seja exemplarmente punido. Porque, caso contrário, é aquilo que acontece no Brasil, lei que pega e lei que não pega, quer dizer... É uma coisa extraordinária. Uma situação muito estranha, não é? Porque esquisitíssimo. é um fenômeno brasileiro. Quando o Fábio estava falando sobre isso, eu estava pensando aqui, lei que pega, lei que não pega, né? Isso é um fenômeno brasileiro. Tipicamente, né? Mas, enfim, é apenas na fiscalização implacável, não é? E na punição.
infelizmente, é uma forma didática que mais alcança resultados. O início desse ano, nós não tínhamos isso. Você podia fazer de tudo para a melhoria das condições do ambiente de trabalho, que você continuava pagando o mesmo percentual. Não havia flexibilização das alíquotas de contribuição. Isso é uma coisa muito importante, porque se você não sentir que isso está aumentando, se o empregador não sente que isso está aumentando ou que está diminuindo o custo dele, ele não vai investir. Nós temos uma lei, que é o legado do Getúlio Vargas, que paga para o indivíduo ficar doente, que é a insalubridade, que é um percentual em cima do salário mínimo. E muitas vezes esse adicional foi uma grande desculpa para não se fazer prevenção. Eu estou pagando pela saúde dele, por que eu vou gastar mais? Então se compra a saúde. Isso é um atraso no Brasil vergonhoso. E nós precisamos mudar. A flexibilização do seguro-acidente de trabalho é uma coisa fortíssima. Tá? É aquilo que eu tinha comentado no início do programa. De 150 milhões para 450 milhões, assusta qualquer um. Sem dúvida. Tá? Fábio e Paulo, nós estamos nos momentos finais do nosso programa. Foram já 4 blocos, passou muito rápido, a conversa muito interessante. Eu gostaria inicialmente aqui com o Paulo, ouvir suas considerações finais. Por gentileza, 2 minutos. Martim, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite de participar de um programa desse nível. Espero que os telespectadores tenham podido assimilar algumas das muitas informações que foram passadas aqui. E o que eu gostaria de dizer com respeito ao acidente do trabalho é que essa matéria, ela tem um absoluto interesse social, relevantíssimo, porque de um lado nós estamos tratando, o bem tutelado diz respeito à vida, à integridade física, à saúde do trabalhador, quer dizer, bem maior assegurado pela Constituição, não é? E de outro lado, a negligência, a adoção das normas protetivas, preventivas, de saúde, segurança, higiene do trabalho, geram impactos econômicos absolutamente indesejáveis, seja no âmbito privado, seja no âmbito público. No âmbito privado, porque as empresas, se consideradas culpadas pela ocorrência desses acidentes, serão condenadas ao pagamento de indenizações bastante elevadas, o que evidentemente gera um déficit financeiro dentro da empresa. E no ponto de vista público, porque evidentemente os acidentes de trabalho, em última análise, serão suportados, os custos, né, serão suportados pela Previdência Social, gerando também a saúde do trabalhador. Quer dizer, bem maior assegurado pela Constituição, não é? E, de outro lado, a negligência, a adoção das normas, seja no âmbito público, no âmbito privado, porque as empresas, se consideradas culpadas pela ocorrência desses acidentes, serão condenadas ao pagamento de indenizações bastante elevadas, o que evidentemente gera um déficit financeiro dentro da empresa. E no ponto de vista público, porque evidentemente os acidentes de trabalho, em última análise, serão suportados, os custos, né, serão suportados pela Previdência Social, gerando também um gasto volumoso de dinheiro público com acidentes que, na verdade, poderiam ter sido evitados. Muito obrigado, Paulo. E eu passo também a consideração final do Dr. Fábio. Eu gostaria de, primeiro, agradecer, Martinho, o convite e a oportunidade de falar disso, porque, infelizmente, a mídia se preocupa mais em falar do acidente do que da prevenção. Então dá mais manchete. Sim, dá mais ibope, né? E você está fazendo um grande serviço ao Brasil, dando essa oportunidade. E segundo, lembrar o seguinte, nós temos aí hoje a questão da responsabilidade social. Não existe empresa que possa se autodenominar de responsável socialmente se ela não se preocupa com as condições do seu trabalhador.
com as condições adequadas e seguras do seu trabalhador. Pegando aí no gancho do que o Paulo estava falando, hoje é fundamental que nós tenhamos uma prevenção dos acidentes e doenças do trabalho, inclusive para a sobrevivência econômica do nosso parque. Por quê? Nós temos hoje uma economia globalizada. Os nossos padrões têm que ser iguais aos padrões mundiais. Os nossos resultados têm que ser os mesmos. E a nossa viabilidade financeira também. Então o custo do nosso produto é muito alto em função do descaso com a prevenção dos acidentes. Como a gente tinha comentado no finalzinho do terceiro bloco, nós gastamos quase 4% do PIB brasileiro com acidentes de trabalho. Está na hora da gente começar a tomar atitudes firmes no combate ao acidente. E isso não é um problema do governo ou um problema dos trabalhadores, isso é um problema nacional. Isso tem que ser envolvidos todos os brasileiros. Essa é a nossa expectativa. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Fábio. E obrigado a você de casa por ter participado e acompanhado nessa mais uma nova jornada do programa Direito e Globalização. Aguardo vocês semana próxima, neste mesmo canal, o canal NET 9, na TVA do 72 ou 99, ou na TVA digital 186. Também pelo site www.ultimainstancia.com.br. Obrigado, até lá.